Amém, glória a Deus, boa noite. Boa noite, igreja do Senhor. Amém, quantos estão felizes, dão glória a Deus? Amém, glória a Deus. Muito feliz por estar aqui hoje, trazendo a palavra do Senhor, num dia que o nosso pastor está viajando, e nós vamos pedir que Deus fale nos nossos corações, e que a semente seja plantada, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês, no livro de Atos. Tem geração Atos aí? Oh, Atos eleita, é verdade, Atos eleita. Livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 13 ao 15. Livro de Atos, capítulo 16, versículos 13 ao 15. Amém? No sábado, saímos portas afora, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração, para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Feche os olhos, por favor. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Pai, queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Temos a convicção disso, Senhor. Deus, obrigado por cada vida que está aqui hoje nesse lugar, Pai. Pai, que nesse momento, Pai, nossas mentes possam se abrir, Pai, os nossos ouvidos, Pai, possam ficar atentos à sua palavra, Senhor. E Deus, que o Senhor possa me usar, Pai, porque não deixe ser eu, o Diego, aqui, Pai, porque o Diego não tem nada para oferecer, nada para falar para essas pessoas, Pai, mas o teu Espírito em mim, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Eu estava em casa, em um certo dia, e eu estava pedindo a Deus para que Deus me desse uma palavra. Porque eu gosto muito desse capítulo de Atos 16. Porque se a gente for pegar no comecinho ali, ali começa talvez é o começo de uma grande dupla que marcou a história da palavra do Senhor, que é Paulo e Timóteo. Em Atos capítulo 16, a palavra de Deus diz que Paulo conheceu Timóteo. E juntos, eles começaram a traçar lugares para fazer a obra do Senhor. Abaixo, se não me engano, depois do versículo 20 ou 22, fala-se de Paulo e Silas, que eu creio que todos nós já ouvimos falar, que eles estavam na prisão e começaram a orar, e tudo caiu, e ali eles nos ensinam a adorar em meio a circunstâncias difíceis. E eu estava ali em casa ali, e eu confesso que eu não conseguia, nada vinha assim no meu entendimento, e eu orava e falava: Deus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E justamente 2 versículos que eu confesso que eu não dei certa atenção para eles, eu parei nesse versículo 13 ao 15, e eu comecei a ler, e li a primeira vez, e li a segunda vez, e li a terceira vez, e eu comecei a pegar meu caderninho e comecei a anotar. E ali o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, e eu falei assim: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Realmente a gente pensa que tudo depende da gente algumas vezes, né? Eu vou abrir e a palavra vai vir aonde eu quero, mas é o Senhor que fala conosco. E o tema da nossa mensagem de hoje é uma certa mulher chamada Lídia. Vira para o seu irmão do lado e fala: uma certa mulher chamada Lídia. Vira para o outro lado e diz: uma certa mulher chamada Lídia. Tem alguma Lídia aí? Ah, glória a Deus, olha lá, Lídia. Mas não é dessa que eu estou falando não, gente. Amém. Mas entenda, esses 2 versículos contam a história que Paulo encontrou-se com essa mulher. E Paulo, em 2 versículos apenas, ele começa a traçar algumas características, qualidades dessa mulher. E eu comecei a meditar e entender o que Paulo está falando sobre essa mulher. E eu não sei você, mas estudiosos afirmam que quando alguém fala de mulher na Bíblia, está falando da igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você.
E o que acontece? Muitas das vezes, em nossas orações, a gente fica pensando assim, poxa vida, eu queria melhorar em alguma coisa, e começa a perguntar ao Senhor, Senhor, aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso melhorar? Às vezes fazemos planos ali também de congressos, por exemplo, nossa, esse congresso que está vindo aí, né? Não, o Senhor vai falar comigo, eu vou mudar alguma coisa. E muitas das vezes, queridos, a gente pensa assim, coisas tão grandiosas, como por exemplo, esse último congresso que nós tivemos aí, de liderança. Eu fiquei pensando assim, em casa, alguns dias antes, poxa, Deus vai trazer o pastor Lau aqui, e o pastor Lau vai falar tanta coisa, que vai impressionar, vai impactar, e vai ser coisas tipo assim, extraordinárias, coisas grandes. Mas Deus trouxe o pastor Lau aqui, nos impactou, mas ele falou de coisas simples. A todo momento, o pastor Lau disse sobre fazer amigos. E às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer tantas coisas assim absurdas, mas esquece os mínimos detalhes. Características pequenas, que na verdade, se a gente juntar, faz de nós grandes homens e mulheres de Deus. E ali, eu comecei a ver o que essa mulher tinha, as características que essa mulher tinha, e que eu e você, igreja hoje, precisamos ter. Nós vamos conferir que são coisas talvez mínimas, são coisas simples, mas está faltando em nós nos dias de hoje. E eu falo de mim, não é só de vocês, de mim, de todos nós, são coisas simples. E eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, 7 características dessa mulher, que todos nós precisamos ter. Amém? Amém. A primeira característica dessa mulher, pode passar, por favor? Oração. Olha o versículo 13, tudo começa dizendo, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Oração. A primeira característica que Paulo diz sobre essa mulher chamada Lídia, oração. Essa mulher ela tinha uma vida de oração. E hoje, nos dias de hoje, infelizmente é triste dizer, mas nem 70% da igreja brasileira, da igreja do Senhor, tem uma vida de oração. É incrível. Eu creio que se nós fizéssemos hábitos da nossa vida de oração, nós iríamos passar por turbulências e iríamos vencer. Mas hoje qualquer coisinha que acontece nos deixa bambo. É engraçado que o ser humano ele não fica sem se alimentar, o crente ele não fica sem tomar banho, mas ele fica sem orar. São coisas simples, mas está fazendo falta nos dias de hoje. E algo que me impressiona é que Paulo, ele estava procurando um lugar de oração. E justamente ali na beira do rio, onde era característica de antigamente as mulheres estarem ali lavando roupa, ali estavam mulheres orando. E foi no meio de um lugar de oração que Paulo encontrou essa mulher. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se amanhã alguém for te procurar em um lugar de oração, você vai estar lá? Você vai estar nesse lugar de oração? Todos nós sabemos aqui, olha, nós começamos um propósito de 40 dias de oração, às 6 da manhã, das 6 às 9 da manhã. E talvez tem pessoas que até hoje estão desempregadas e não tiveram coragem de vir aqui. Estão em casa dormindo. É tempo de guerrear, é tempo de orar. E o que mais me despertou que parecia que o Senhor estava falando conosco, com o MBI, é comigo, com você, mesmo dessa igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos juntos orar sem cessar. Porque, olha, nós pegamos Jesus ali como maior referência. E é engraçado que Jesus, quando não conquistava, quando ele tinha êxito em alguns planos que ele almejava, ele orava. Quando estava difícil, ele orava. Ele nos ensina a fazer a mesma coisa, mas infelizmente não fazemos. Queremos talvez assim fazer coisas extraordinárias, mas as coisas simples estão ficando para trás. Como Marta e Maria, ele diz, olha, nem tudo é necessário, mínimo. E ela escolheu essa melhor parte.
E nós precisamos escolher, porque a gente é de direito nosso. E talvez não, com certeza, nem o maior exército do mundo tem essa arma que nós temos, a oração. A oração. Há algumas semanas aqui, eu trouxe uma palavra sobre Abraão e Ló. Abraão, orando, conseguiu salvar a vida de Ló. Imagina o dia que você despertar para a oração, o que você pode fazer pela vida da sua família, dos seus amigos, pela sua vida. Então, queridos, é tempo de oração. Vamos orar. Vamos orar sem cessar. Mas vamos orar em nome de Jesus. Amém? A segunda característica dessa mulher, repita comigo, uma mulher trabalhadora. Agora no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura. Agora, Paulo entrou no lugar ali de oração, estavam ali várias mulheres, e agora ele encontrou Lídia, uma certa mulher chamada Lídia. E essa certa mulher, Paulo diz que ela era uma mulher vendedora de púrpura. Mas entenda uma coisa, o que eu venho trazer hoje da parte do Senhor para mim e para você, nós precisamos ser um povo trabalhador, mas eu não quero dizer de profissão na carteira, mas eu quero dizer no reino. Nós precisamos ser uma igreja trabalhadora. Infelizmente, queridos, o crente que não trabalha, ele dá trabalho. Ele dá trabalho, e nas mínimas coisas. Só que Paulo ali, naquele dia, ele avistou uma mulher trabalhadora. E eu não sei por que nos dias de hoje é tão difícil encontrar alguém disposto a trabalhar para o Senhor. Nós somos muito egoístas. Nós queremos muitas coisas. Mas nós esquecemos que um dia a gente estava na pior e Deus usou um trabalhador para ir até a nós mudar a nossa vida. Mas não temos coragem de levantar e fazer o mesmo pelo nosso próximo. Chega a ser triste isso. Egoísmo. E eu fico pensando assim, meu Deus, e se a pessoa que Deus usou para vir até a mim, não dissesse sim para o chamado dela, o que seria de mim? Só que muitas das vezes, nós somos hipócritas e ficamos com aquele velho ditado assim, eu não estou afim não, sabe? Porque quando Deus não quer, Ele levanta o melhor. Certa vez um jovem me disse isso, e ele estava prestes a se casar, e ele gosta muito da sua esposa hoje. E eu esperei a reunião acabar, e aquele negócio me deixou triste. Sabe algumas palavras que deixam a gente meio mordido? Só que, naquele momento, o melhor que eu tinha de fazer era respirar e tocar a reunião, esperar acabar. E quando acabou a reunião, eu chamei ele, somente ele, e disse para ele assim, meu filho, tu ama a tua esposa? Ele falou, sim, muito. Na época era futura. Eu falei, já pensou se amanhã Deus levantar outro marido na vida dela? Ele falou, misericórdia. Eu falei, mas por que ele pode levantar outro em seu lugar na obra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Porque a nossa prioridade, muitas das vezes, estão erradas. E ficamos pensando assim, não, outro vai. Mas cuidado que amanhã esse outro pode tomar a vaga do seu lugar, no seu emprego, ou em qualquer lugar onde você é muito idolatra. E as coisas vão inverter. Então, a segunda característica que Paulo fala sobre essa mulher, que nós precisamos ser hoje uma igreja trabalhadora. Amém? Glória a Deus. A terceira característica, Lídia era uma mulher temente a Deus. Versículo 14, a parte B. Temente a Deus, nos escutava. Lídia era uma mulher temente a Deus. E todos nós dizemos, né, até do crente ao ateu, não, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Né? Todo mundo é temente a Deus nas palavras. Mas está faltando muita atitude de cristão temente a Deus. Muita. E infelizmente, queridos,
É triste ver que, infelizmente, a igreja hoje, a igreja do Senhor, perdeu o temor a Deus. A gente vê tantas pessoas que outrora eram usadas pelo Espírito Santo, estavam em cima do altar, pregavam, evangelizavam, perdeu o temor a Deus e achar que isso é normal. Porque é muito difícil uma pessoa reconhecer um erro, mas é muito fácil a pessoa usar várias coisas hoje aí a favor para atingir as pessoas. Mas o temor a Deus, para muitos, acabaram. A gente liga a televisão hoje e mostra lá igrejas. Quem para e fala assim, nossa, vou sentar aqui, eu vou ouvir o que Deus quer me falar hoje. E aí uma pessoa pega uma água e fala que é a água do Rinamã, se a pessoa comprar e passar no corpo dela, vai curar. Aí pensa que vai acabar, agora está falando agora que está vendendo o muro, não sei de onde mais. É coisa de mulher, me diz, de maquiagem, Não, tem um conjunto de coisas de maquiagens, de Esther, de não sei quem lá. E o que mais me admira não é nem o que os caras estão fazendo brincando, não. Mas é a igreja que está indo atrás. É a igreja que perdeu o senso. A palavra do Senhor diz, gente, que muitos vão morrer por falta de sabedoria, vão perecer. Mas o que me assusta é o temor. É a falta de temor. Perderam o temor. Hoje em dia é muito mais fácil subir no altar e falar assim, quem quer bênção, vem aqui. Quem quer emprego, vem aqui. Quem quer carro, vem aqui. Mas é tão difícil falar assim, olha, o evangelho é renúncia. Tem que perder para ganhar. É muito difícil. Mas ainda existem aqueles que têm o temor a Deus. E nós precisamos ter temor a Deus. Nós precisamos ter temor. Mas é muito temor, gente. Não é brincar de ter, não. É ter. Amém? Quarta característica dessa mulher. Lídia era uma mulher obediente. Versículo 14, a parte C agora. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Me marcou muito esse versículo, essa parte agora desse versículo, porque a palavra diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher para ela atender as coisas que Paulo dizia. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado, porque Paulo não conhecia a Lídia. E eu nem talvez imagino quanto tempo de diálogo estava tendo ali entre os dois. Mas aquela mulher ali sentou, temente a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo estava dizendo. Ó, gente, eu não sei o que Paulo estava dizendo para aquela mulher. Eu não sei o que Paulo estava falando. Olha, Lídia, você tem que fazer alguma coisa assim. Lídia, faça isso. Lídia, faça de uma forma. Mas a atitude dela, a atitude dessa mulher que me impressiona, porque ela estava executando as coisas que Paulo estava dizendo. E olha que engraçado, gente, ela não conhecia Paulo nem um dia, nem uma semana, nem um mês, mas ela estava atendendo aquilo que o seu discipulador estava fazendo. E você conhece o discipulador há mais de um ano e tem coragem de dizer não para ele naquilo que ele te pede. É muito estranho. Estão perdendo a obediência. E olha só, não é nem o Senhor também agora não, porque olha, Lídia recebeu aquele rapaz chamado Paulo como profeta em sua vida, como um líder. Olha, gente, Paulo está aqui. Eu vou atender as coisas que esse cara está dizendo. Eu vou ouvi-lo. Eu não vou perder nada em ouvir Paulo. Meu Deus, mas hoje você fala uma vez, você fala duas, fala três, fala quatro. Aí, infelizmente, tem que esperar para a pessoa chegar lá na frente, quebrar a cara e falar assim, estava errado. Eu estava errado. Infelizmente. Tem hora que é tarde demais, tem hora que não dá nem tempo de voltar. Mas essa mulher é uma mulher obediente. E, queridos, eu venho trazer hoje a vocês uma ideia que nós precisamos ser obedientes aos nossos líderes.
A gente ouve pessoas falando assim, não, eu não vou para aquele lugar não, eu não vou adorar homem não, eu só adoro a Deus. Eu só adoro a Deus. E não sei o que lá mais das quantas. Só que são pessoas, parece, que não têm conhecimento bíblico, não têm coragem de abrir a Bíblia e ler. Porque Deus envia pessoas para cuidar de nós. A palavra diz, aquele que crê e recebe o seu profeta, prosperará. Naquele momento ali, Paulo estava como profeta na vida daquela mulher. E ela estava de coração aberto, atendendo as pessoas. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui, e você precisa abrir o seu coração para atender aquilo que o seu discipulador ou discipulador te diga. Muitas pessoas de coração fechado. Ai, porque só fala comigo? É só comigo, com outro não fala nada. Mas ei, nós precisamos ser uma igreja obediente. Atender o coração, abrir o coração e atender aquilo que o profeta em nossa vida diz. Amém? A quinta característica, comprometida. Lídia era uma mulher comprometida. Versículo 15a. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Gente, eu falei, o que é isso? Infelizmente, a gente só encontra falar sobre ela no capítulo 16. Porque talvez, nesse capítulo aqui, a gente pode comparar a liderança dessa mulher com a de Paulo. Porque, meu Deus, a mulher estava num lugar sozinha, no lugar de oração. Ela recebeu Paulo, e eu não sei como, mas em poucos minutos ali, ela já estava com sua casa, e foi batizada. Uma mulher comprometida. Ela ouviu a palavra do Senhor, e ela falou assim, não, eu tenho que trazer a minha casa aqui. Uma grande líder. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Como está o seu comprometimento com a sua casa? Como está o seu comprometimento com a sua casa? Gente, é tão difícil às vezes. Ah, Diego, meu pai é um endemoniado, Diego. Minha mãe é uma endemoniada. É tanta facilidade de reclamar do pai e da mãe, mas falta coragem para levantar a voz e orar pela vida deles. E falar, Senhor, eu tenho que pagar um preço. Porque olha só o que Deus falou, lendo esse versículo. Um dia, o próprio Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele liberou uma palavra. Hoje a salvação entrou nessa casa. Eu creio que essa palavra, disse assim, Zaqueu, essa casa, ou seja, foi Zaqueu e toda sua casa. E entenda uma coisa, aquele que um dia entrou na casa de Zaqueu, ele escolheu hoje entrar em você. Vá até a sua casa. Vá até a sua casa. Comprometa a salvar a sua casa. Comprometa também a batizar. É tão difícil também quando chega essa parte, gente. A pessoa para e fala assim, não, eu não sei se estou preparado. Eu não sei. Eu vou contar uma experiência própria. Eu saí do meu encontro com Deus há quase 4 anos atrás. E passaram 2 semanas, era o batismo. E aí o Gustavo me perguntou, e aí, vai batizar? Na hora passou muitas coisas na minha cabeça. E assim, eu não sabia direito o que era batismo. Só que eu pensei assim, poxa, cada passo que eu der adiante é um a menos para trás. Porque eu não sabia o que era batismo, mas eu sabia que eu não queria voltar para a minha velha vida. E eu falei com o Gustavo, eu vou batizar. Eu não sei o que é. Ia ter o estudo, ele ia me mostrar o estudo. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou batizar. Aí ela falou assim, já? Está muito cedo, não? Aí eu falei, não, já está muito tarde, mãe. Quase que não deu tempo. Quase que não deu tempo. Mas hoje eu vou batizar. E queridos, fiz o estudo e tenho a convicção que depois do meu encontro com Deus, foi a melhor coisa também que eu fiz na minha vida, foi me batizar. Eu me comprometi. Porque batismo é isso, é você comprometer para todo mundo que está ali, que você aceitou Jesus Cristo. E por que essa dúvida? E muitas das vezes, olha, nós temos essa dúvida. Mas a pessoa que não aceita ali, mergulhar nas águas ali, e nascer de novo,
acaba afundando no mundão. Acaba afundando no mundão. E aí o pecado vem e te consome. E aí é tarde demais. Então comprometa-se. Comprometa-se a salvar a sua casa. Comprometa também, se você está aqui hoje ainda não tomou uma decisão de batizar, batize. Comprometa. Amém? E a sexta e penúltima característica sobre Lídia. Lídia era uma mulher fiel. Versículo 15b. Nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor. Lídia era uma mulher fiel. E nós hoje, Igreja do Senhor, precisamos a ser fiéis. Fiéis nos dízimos, nas ofertas. Santidade, ser fiel. Eu acho engraçado que outrora, de 10 publicações que a gente via no Facebook ali, 11 era assim: fulano MBI, fulano, né, Atos, fulano Ebenezer, fulano não sei o que lá mais das contas. Só que tem um tempo, parece, e aí dura, por exemplo, assim, as 2 semanas. Quando acaba 2 semanas, é o tal do famosinho, é o tal de não sei o que lá mais das contas, e o negócio muda, de uma hora para outra. E eu pergunto, poxa vida, cadê a fidelidade com o Senhor? Antigamente era conhecido no Facebook como fulano da MBI. E agora é um tal de famosinho, ou é isso lá, não sei quantos nomes tem que estão inventando, mas cadê a fidelidade? Cadê aqueles aí que continuam, que não abandonam? E Timóteo foi esse cara na vida de Paulo ali, foi fiel. Foi fiel. Lídia era uma mulher também fiel. E nós precisamos ser fiéis, gente. Precisamos ser fiéis, precisamos ser um só povo. Precisamos ser unidos. Porque no dia que nós somos fiéis, o inimigo não vai ter lugar para atacar. Ele não vai encontrar ninguém solto, sozinho. Precisamos ser um. Ser um. Nós somos um só povo. Nós somos fiéis. A nossa liderança, os nossos pastores, nós conhecemos a vida dele, nós somos fiéis. Amém? E a última característica dessa mulher, Lídia era uma mulher hospitaleira. O versículo 15 encerra dizendo: entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia foi uma mulher hospitaleira. Porque agora, olha, todo o seu encontro ali foi à beira de um rio. Ela recebeu ali Paulo em um lugar de oração. Ela ouviu as palavras de Paulo. Ela batizou. E ali agora ela viu que Paulo precisava descansar e ficar no lugar. E disse: ei, vem à minha casa. E hoje o Senhor vem nos lembrar que nós precisamos ser hospitaleiros. Precisamos ser uma igreja hospitaleira. Porque se a gente for até o final desse capítulo, nós vamos ver que quando Paulo e Silas saíram da prisão, eles voltaram para aquele ponto. Eles voltaram para a casa de Lídia. E ali começou um crescimento incrível, que foi a igreja de Filipos. E eu me lembrei do culto de quarta, que o pastor encerrou dizendo aqui: olha, Deus tem um plano, esse plano sou. Lídia era o plano da igreja de Filipos. Lídia foi o barco da igreja de Filipos. Olha que engraçado, gente. Ela abriu a porta ali, ó, para aqueles profetas. A mesma atitude que um dia você fez quando abriu a porta para receber uma campanha de oração na sua casa. E daquele lugar ali, ó, saiu uma grande igreja. Eu quero te dizer que desde o dia que você abriu a sua porta para receber um profeta, uma profeta do Senhor, o Senhor está contando com você ali, ó. E você é o plano para atrair a sua rua, o seu bairro, a sua vizinhança, a cidade, seus parentes. O plano é você. O plano é você.
Nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ser trabalhadores, obedientes, tementes, comprometidos com a obra de Deus, fiéis, e uma igreja hospitaleira. Uma igreja hospitaleira. Eu quero te convidar nesse momento, fica de pé. Vamos fechar os corredores, por favor, vamos dar as mãos. E você pode se avaliar hoje. O que está faltando em você? Diego, são coisas simples. São coisas que nós ouvimos todos os dias, mas não fazemos. São coisas que esquecemos. Vida de oração. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele está contando com você. Ser temente, obediente. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Levanta essa voz de oração. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque somos tão culpados, Seu Pai. Acordamos tão ocupados, Seu Pai, com prioridades erradas, Senhor. E esquecemos muitas vezes, Pai, de orar, Pai. Oh, Deus. Talvez hoje, Pai, nossa vida de oração é medíocre, Senhor. Nós sabemos que temos que orar, Deus. O Senhor nos ensinou, Pai, mas não fazemos, Senhor. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe muitas vezes, Pai, ser egoísta, Senhor. Ser preguiçosos, meu Pai. Dizer não ao seu chamado, Pai. Dizer isso não é para mim, isso não é para mim. Mas Ele salvou você. Nos perdoa, Pai, pela falta de temor, Senhor. Nos perdoa por brincarmos, meu Pai, escandalizar o Teu nome, Senhor. Deus, é um coração obediente, Pai. Queremos ser obedientes, Senhor Deus. A Sua voz, Pai, a nossa liderança, Senhor. Oh, Deus. Pai, nós queremos comprometer, Deus. Oh, Pai, queremos comprometer a salvar essa cidade, meu Deus. Em 2020, Pai, salvar essa cidade, Senhor. Oh, Pai, queremos comprometer, meu Deus, a ter uma vida em Ti, Senhor. A morrer para o mundo, meu Pai. A dizer sim ao Senhor, meu Deus. Pai, queremos ser fiéis, meu Pai. Queremos
ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, Senhor Pai. A tua palavra diz, Senhor, aquele que é fiel no pouco, Senhor, será fiel no muito, Deus. Queremos ser fiéis, Senhor Pai. Queremos ser fiéis, Senhor. Oh, Deus, nos dá um coração hospitaleiro. Oh, Deus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar. Quantas vezes chorei procurando achar resposta, Mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Quantas vezes chorei procurando achar respostas, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Ele veio. Uma porta sobrenatural. Adorando Jesus, o nome sem igual. Ele veio. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio. Ministério Batista Internacional. Estive perto da morte, fracassado e deprimido. Nem um pouco de sorte, sem dinheiro e sem amigo. Com a família sofrendo, planejava um suicídio. Jesus Cristo chegou antes e repreendeu o inimigo. Ele veio. Uma porta no sobrenatural. Ele veio. Adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio. Ministério Batista Internacional. Enganado eu estava, pois não conhecia Cristo. Só vivendo de farra, lado a lado com perigo. Mas Jesus me iluminou, a sua palavra dei ouvidos. Do pecado me tirou e pra sempre está comigo. Uma porta sobrenatural. Adorando a Jesus, o nome sem igual. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ministério Batista Internacional.